Bom dia para todos, boa madrugada para você que está em casa. Estamos aqui na nossa reunião da família, um dia de combate pelo seu lar, combate pela sua casa. Primeiro vamos ouvir a voz da palavra de Deus. Agora Deus, irmão, Ele fala pela palavra. Não conta esse negócio de que Deus falou comigo. Não, Deus falou, é loucura da mente. Tem pessoa que faz loucuras das maiores loucuras que você pode pensar. Deus falou. A Bíblia diz que muitos até matarão dizendo que foi Deus que mandou. Você sabia disso? Misericórdia mesmo, né? Então não entra nessa não ouça a voz de Deus, Deus fala na sua palavra, é como ministério, a pessoa, não, Deus me chamou para a obra, mas quando chamou as coisas acontecem normal, é como um rapaz chegar para a moça assim, quer casar comigo? Você nem te conheço ainda, calma, peraí, vamos ver, né? O rapaz gostou da moça, a moça gostou do rapaz, vão se conhecer, primeiro tem aquela troca de olhares, né? E todo, aí tem aquela atração pelo outro, de coisa, aí começa a conversar, um gosta da conversa do outro, com o tempo assume um compromisso, né, de oração, vão tudo, para depois chegar um casamento demora, mas tem gente que mas não, eu quero casar amanhã. Está doido, você procura outro. Pode ser o 11, se o galã que for, ou a moça mais bonita que for, a pessoa de juízo diz, não, você está confundindo as coisas, espera aí. Não, quer casar comigo ou não quer? É amanhã, nós vamos para o cartório já hoje, vamos dar entrada, já vamos casar já. Ninguém casa com um louco desse. Imagine Jesus, irmão. Ele chama você, ele vai tocando no seu coração, aí vai mostrando tudo, aí você faz a obra. E outra coisa, muito importante, estou falando isso aí, sabe por quê? Porque muita gente, às vezes, deixa até família, irmão. Deus nunca vai destruir uma família, irmão. Deus nunca vai destruir um lar, entenda bem. E dizendo, às vezes, até dizendo que é pela obra de Deus. Cuidado para você não sair, irmão, aí como louco nesse mundo. O homem de Deus, a mulher de Deus, é a pessoa mais, vamos dizer assim, normal que tem. Ele não é uma pessoa normal, que as pessoas olham para ele e não. Ele conversa com todo mundo, ele vive a vida de todo mundo. Ele é marido, ela é esposa, ele é pai, ela é mãe, ele é avô, ela é avó, ele é filho, ele é filha, é irmão, está para entender? Ele vive uma vida social, normal, com as pessoas, simplesmente sem pecado. Isso que é importante. Então, cuidado para você não dizer, Deus falou quando Deus não falou nada, é coisa da sua cabeça. E você acaba se perdendo eternamente e se perder completamente. Hoje é dia de você ouvir a voz da palavra de Deus. Quem é que não tem o seu porquê? Por que eu não consigo uma benção? Provérbios, capítulo 26, no meio da Bíblia, versículo 2. Provérbios, capítulo 26, versículo 2. Provérbios é no meio da Bíblia, Salmos, depois Provérbios, capítulo 26, versículo 2. Como o pássaro no seu vaguear, e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Qual é a causa? Pastor, por que eu não estou sendo abençoado? Ou por que isso está acontecendo comigo? Bem, a Bíblia mostra então as causas, maldição sem causa não virá. Uma causa é o pecado, todo mundo procura, é claro, nem sempre é pecado. Eu creio até que na maioria das vezes nem pecado é. Então nós vamos ver as outras causas. Mas o pecado realmente, se tem um pecado, ele tem que ser confessado, tem que ser anulado, entenda bem, pela confissão. O pecado impede, às vezes a pessoa não precisa nem praticar, só a pessoa aceitar no coração, a pessoa desejar no coração, entendeu? Antes de Provérbios, em Salmos, o Salmo 66, versículo 2. Salmo 66, versículo 18, desculpa. Salmo 66, 18. Se eu atender a iniquidade no meu coração, diga, o Senhor não me ouvirá. Isso é nem praticar, só atender no coração. Lembra que Jesus falou, não precisa sair daqui não. Lá em Mateus 5, 28, Jesus falou assim, Mateus 5, 28. Eu, porém, vos digo, qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Se você desejar o que é proibido, irmão, você já cometeu o erro. Então, no coração. Mas não é somente isso. É no coração se desejar o mal para alguém. Quando a Bíblia diz, amai os vossos inimigos. Mas aquela mulher destruiu o seu casamento. Ou aquele homem destruiu o seu casamento. E no fundo você quer o quê? Que aquela pessoa morra. Ou que aquela pessoa pague o que ela fez. Ou que ela queime no fogo do inferno. Você nem fala com ninguém, mas dentro de você
Você tem. Lembra que eu falei que tem gente matando não é ir lá, não matando não, achando que foi Deus que mandou? Quer dizer, querendo matar, querendo que aconteça algo com a pessoa, porque ela vai se sentir vingada. Não é que ela vai lá matar. Tem gente que chega até essa loucura, mas não é isso. É a pessoa que mata dizendo que Deus mandou, quer dizer, Deus que queria aquilo. Não. Mesmo que a pessoa tenha prejudicado a sua família, Deus quer salvar aquela pessoa. Eu já contei o caso de uma senhora que mataram o filho dela quando ele tinha 18 anos. 18 anos, ele tirou a carta do motorista, como família numa situação, o pai deu um carro, entenda bem, veio um outro rapaz para tirar o carro e acabou matando o rapaz. Um rapaz, o outro não era tão novo, o novo era ele, 18 anos. Ela disse, pastor Jaime, a vida toda eu nutri um ódio no meu coração por aquela pessoa. Até que eu descobri que aquela pessoa... Aí na madrugada, eu comecei a assistir o missionário R. Soares na televisão. Tinha um programa na madrugada nessa época. E ela começou a assistir. Aí, assistindo, Deus foi mudando. E um dia eu fiquei sabendo que ele estava preso. E eu senti vontade de conhecer aquele homem. A família disse, é loucura, isso, loucura, loucura, loucura. E eu fui. Quando eu cheguei lá, eu queria dizer para ele, olha, filho, saiba você que eu lhe perdoo, Jesus te ama, entenda bem, que você se arrependa, entenda que Jesus quer te salvar. Bem, Jesus te ama. Ela me encontrou, não lembro todas as partes, tem bastante, até alguns anos. E ela disse, pastor, quando eu cheguei lá, o ódio voltou todo. E minha vontade era falar a ele, bem feito, que você morra nessa cadeia, que você apodreça nessa cadeia, você tirou a vida do meu menino, você matou o meu menino. Mas quando eu cheguei perto dele, eu lembrei daquelas pregações, daquelas palavras. Deus não queria a destruição. E eu consegui chamar ele de filho, o homem que matou meu filho. E disse para ele, Jesus te ama, eu também. Bem, pastor Jaime, eu não ganhei meu filho de volta, mas eu ganhei a minha vida de volta. Eu voltei a viver. Ela tinha uma depressão, entenda bem. Ela trocava a noite pelo dia, tudo. Ela voltou para a vida, voltou a viver. Mas, coisa séria. Meu irmãozinho, cuida, não atenda a iniquidade no coração. Tem gente que atende. Quando Israel saiu do Egito, eles sentiram tentações também. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 39, por favor, quem fala isso aqui é o Estevão, quando ele está apresentando o cristianismo para os judeus. E ele diz assim, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração se tornaram ao Egito. Irmão, tem muita gente que é assim, no coração, rejeita a palavra, não vamos falar mais sobre, daqui a pouco eu falo sobre isso. No coração, a pessoa rejeita a palavra de Deus, mas ela tende a iniquidade. Ela tende, não. Ela tende, quando a Bíblia diz, mulher tem que santificar seu marido, o marido santifica a sua esposa, mas é muito mais fácil, se ele morrer, eu casar com outra pessoa, né? Se ela morrer, não faça isso. Não, é muito mais fácil, porque só Deus sabe, pastor Jaime, como eu, entenda bem, sofri por causa daquela pessoa. Então ela tem que pagar pelo que ela fez. Não, Deus quer que ela se arrependa. Deus não quer que ela pague. Jesus já pagou. Mas a pessoa não quer. Cuidado para se não atender a iniquidade. Então nós estamos vendo, se tem pecado, Deus não vai poder atender. Em João 9, estou falando assim para não demorar muito. João 9,31, ele diz assim, aí é claro. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a quem? A pecadores. Basta para nós. Então, maldição sem causa não se cumpre. O pecado é uma causa. Mas aí você diz, não, pastor, já confessei, tenho me examinado, tenho procurado colocar a minha vida em ordem. Não vejo pecado, glória a Deus. A vida também não é pecado. Eu creio que muitos casos, na igreja de Cristo, entenda bem, não é o pecado. Porque lá fora a pessoa já está separada. O missionário dá um testemunho dele. Em 1982, ele começou a ter um resfriado. Era uma coriza que vinha, para fazer um culto como este, por exemplo, ele tinha que tomar aqueles remédios, não vou falar nome, quase que eu falei o nome aqui, para secar a coriza. Senão era aquela, fazendo reunião, aquela aguinha caindo, fica chato, não fica toda, ou faz assim, ou toda hora pegando lenço, né? Negócio sério. Ele orava. Tinha um senhor chamado Joaquim, eu conheci bastante, já está na glória, ele foi com quase 100 anos, 90 e tantos anos que ele faleceu. E era muito carismático esse homem, muito simpático. Esse homem, então, seu Joaquim, eu passo o dia aqui para contar causos dele. Muito simpático, um senhorzinho. Ele já aposentado e queria gostar de ficar na igreja ajudando.
Aí ele ia fazer os depósitos de doações naquela época. Hoje se faz tanto depósito que a maioria é cartão, é depósito, né? Todo. Mas ele fazia isso. E um dia uma moça chegou, não pode achar que eu não vou me perder, não. A moça chegou e falou assim: ô tio, esse negócio de igreja dá dinheiro, hein? Ele podia xingar, está amarrado. Não tem gente que fala, está amarrado em nome de Jesus, você é o demônio, não. Ele sorrindo para falar, dá sim, minha filha, dá dinheiro, dá cura divina, dá salvação, dá perdão dos seus pecados. Jesus quer salvar você. E dá prosperidade também, que Jesus prospera, tá? Não brigou com ela, não. Ficou, já viu o casinho? Ficou sem ação. Ele disse, vai dar, minha filha, dá sim, Jesus prospera. Ah, mas ele dá mais. Ele dá cura, liberta as pessoas e dá principalmente a salvação, a vida eterna, o perdão dos seus pecados. Quer dizer, com diplomacia, responde sem brigar. Um dia ele está no ônibus, chegou num passeio, aí ele foi não faça isso que ele fez, foi um ímpeto lá que ele fez. O homem com o assim, ele está amarrado, eu sou um servo do Deus Altíssimo, aqui ninguém roubar ninguém. O homem botou o réu para ele, picou e saiu correndo. Não estou mandando você fazer isso, não faça, o que ele fez lá. Mas ele tinha uma sinusite, seu Joaquim, que ele conta que ele cheirava até mal. E ele foi curado dessa sinusite com uma oração do missionário. E o missionário já estava há 2 anos com aquele resfriado. Aí, quando ele era muito emotivo, ele sempre contava os testemunhos dele, ele chorava, né? Ele contava, o missionário, nunca esqueço que o senhor orou para eu ser curado da sinusite. O senhor me curou, e o missionário dentro no coração, falou assim, Jesus, mas a mim o senhor não cura. Missionário, que já tinha orado para cego, o Jorge, foi um rapaz de Nova Iguaçu, era cego completamente, ficou curado na oração com o missionário. Podia contar vários casos de libertação séria. Um rapaz que ia amputar a perna, né, que estava toda podre, Jesus foi, mas ele com aquele problema. Até que então ele conheceu o livro Nome de Jesus, e ele aprendeu sobre a determinação. Quer dizer, que nós não temos que pedir a Jesus para fazer o que ele mandou a igreja fazer, por exemplo, expulsar demônios. Em meu nome, expulsar. Jesus não expulsa, não. Não, ele mandou você expulsar no nome dele. Aí ele aprendeu a determinação. Mas por que eu estou falando isso? Segunda causa, Oséias capítulo 4, versículo 6. Agora vai ser profundo, então você eu já li isso aqui várias vezes, mas tem uma revelação nova, que eu já citei um pouquinho. O meu povo, Deus não está dizendo outro povo, ele está dizendo, o meu povo foi destruído por quê? Lhe faltou o conhecimento. Você vê? A falta do conhecimento. Então, segunda causa, que estamos, maldição sem causa não se cumpre. Primeira causa, pecado. Segunda, falta de conhecimento. Mas o perigoso está agora. O quê? Ele diz, meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento. Tem gente que rejeita, irmão. Ele ouve a voz da palavra, ele ouve a pregação, e ele diz, não é desse jeito. Lembra do Atos 7,39? No coração eles são rejeitados. Tem gente no coração que rejeita. Por quê? Porque ele já tem a ideia dele. Ele já tem, vamos dizer assim, o entendimento dele. E ele não quer novo, o entendimento do Senhor. Ore a Deus. Mas não, a pessoa já tem aquela opinião formada e não quer ser convencida nem pelo Senhor. Então ele rejeita o conhecimento. Ele rejeita. Missionário pode dizer, mas eu sou pregador. Se ele é pregador também, mas se o pregador falou por Deus, ele entendeu no coração e ele tomou posse daquela bênção. É isso que você tem que prestar atenção. Então, muita gente não está vivendo uma vida santa, uma vida na presença de Deus, como o missionário disse que vivia na presença de Deus, e ele chegou a dizer até que ele até inventava pecado. Deus, se tem algum pecado, então eu confesso ao Senhor. Porque todos nós aqui já caímos nesse erro, qual? De pedir perdão pelo pecado que já foi pedido. Pedir perdão várias vezes pelo mesmo pecado. Sempre que você enfrenta uma luta, você vai e diz assim, Deus, eu lembro, mais uma vez eu peço perdão por aquele pecado. Todo mundo aqui já orou, assim, não é verdade? Então não era a falta de conhecimento no caso dele. Segunda causa, então, falta de... Primeiro, pecado. Segundo, falta de conhecimento. Terceiro, Juízes capítulo 6, versículos 7, 8, 9 e 10. Juízes é o 7º livro da Bíblia. Capítulo 6, versículos 6, 7, 8, 9 e 10. 6, 6. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Foram 7 anos de escravidão.
na mão dos midianitas, amalequitas e do povo do Oriente. Maldade pura, tudo que eles faziam era destruído. Israel tentou resolver da maneira deles, fizeram cavernas, covas, nada funcionava, nada dava certo, mas não funcionava mesmo, por mais que eles não conseguiam de jeito nenhum solução para aquele caso, não conseguiam. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, a ficha caiu, vamos pedir ajuda de Deus. Esse caso aí não tem jeito não, só com Deus. Tem gente que vai ver uma hora que tem que buscar Deus mesmo, mas de coração, é tomar uma posição, vai ser com Deus que eu vou resolver isso. Então diz assim, e sucedeu que clamando os filhos de Israel, aos israelitas, ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais ao Deus dos amorreus em cuja terra habitais. Vamos lá, pessoal? Mas não destes ouvidos à minha voz. Eles disse, não temais os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. O medo é uma porta aberta para o inimigo entrar. E por que a pessoa tem medo? Porque ela rejeita a palavra. Israelitas, vocês ficaram no Egito, mas vocês estão na terra dos amorreus. E os deuses dos amorreus são deuses cruéis, deuses que matam, roubam, destroem, acabam com vidas. E o que os israelitas deveriam dizer? Vocês têm que conhecer o Deus dos hebreus. Esse que é o Deus verdadeiro. No Novo Testamento, Paulo diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não, porque o Deus da feitiçaria, o demônio das 7 encruzilhadas, ele é muito perigoso. O demônio que é o chefe do portão do cemitério, que esse é o chefe do inferno, irmão. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Terceira causa, medo. E o antídoto para o medo está aqui, na Bíblia, não deste ouvido à minha voz, ao contrário, o que é dar ouvidos. Veja comigo Provérbios 1:33. Antídoto para quem não quer viver com medo. Medo de tudo ou medo de nada, hein? Que tem medo que não explica, né? Medo de altura, medo de escuridão, medo de avião, não é? E a pessoa, medo de barata, não é? Medo de ver sangue, a pessoa não gosta de ver sangue, não é? Mas são coisas... Mas medo, tem gente que tem medo de nada, medo do que nunca vai acontecer. O missionário deu um dia uma mensagem sobre isso. Medo do que não existe e que nem vai existir, mas que você acha que um dia pode existir, um dia pode acontecer. Medo de algo que nunca vai acontecer, mas você tem medo que aquilo vá acontecer. Mas como é que eu me livro então? 1:33. Mas o que me der ouvidos habitará como? Seguramente, e estará descansado do temor do mal. Terceira causa, fecha essa porta, o medo. Como é que eu fecho essa porta? Ouvindo a voz da palavra. Ouvindo o que Deus diz. Vem o medo, Deus não me deixou de medo. Mas eu estou sentindo, eu não confesso o que eu sinto, eu confesso o que eu creio. Está amaldiçoado o que eu sinto. É como uma doença. Está amaldiçoado, eu fui curado pelas feridas de Jesus. Terceira causa, maldição sem causa não se cumpre. Medo. Agora vamos ver a quarta. Vamos para Tiago, capítulo 1. Versículos 6 e 7. Ontem uma pessoa, quando estava fazendo a live, assim, tentou me corrigir, assim, Tiago 1, 5 e 6. Eu disse, então tá bom, depois eu li, não, é Tiago 1, eu já tinha dado a mensagem, era Tiago 1, 6 e 7 mesmo. Tiago, capítulo 1. Bem, versículo 6 diz, peça, porém, com fé, porque a pessoa deve ter falado por causa da sabedoria que está pedindo. Mas não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Olha o 7, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Quarta causa, dúvida. Não pode haver a dúvida é se, mas se não acontecer, já duvidou. Nós não podemos. A dúvida é o oposto da fé. A fé é uma certeza, a dúvida é incerteza. E muita gente é assim. Tem que vencer completamente. Jesus chegou a falar tão sério que ele disse, em verdade, de qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração.
Tira isso. Vai ser uma pessoa positiva. Sim, sim, não, não. Talvez não pode existir na oração. Não, eu orei em nome de Jesus. Você vai, dúvida, tire. Quarto motivo, dúvida. A pessoa ora, mas se não acontecer, já veio. Na fé é uma certeza. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a dúvida, ela é o quê? O oposto da fé. Se a fé é a certeza, a dúvida é a incerteza. Mas tem mais uma ainda que eu quero falar para vocês. O quê? Vamos para Marcos, capítulo 9, versículo 23. Marcos 9, 23. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, vamos lá? Tudo é possível ao que crê. Logo o pai do menino, clamando com lágrima, disse, eu creio, ajuda, Senhor, a minha incredulidade. Quinta causa, incredulidade. Porque eu vejo, com toda a transparência, isso é comigo, com você, com todos. Se alguma coisa não estamos conseguindo, não estamos em pecado. Repito, estar em pecado é o ponto de partida, nem adianta ir à frente. Não adianta, de maneira alguma. Mas não adianta, é como você vai fazer uma prova, você já erra o cabeçalho. Tem pessoa que nem corrige mais. Você está errado ali, eu não vou nem corrigir, já errou. Tem pecado, nem adianta, irmão. Tem pecado, não adianta, tem que acertar, tem que colocar a casa em ordem. Não é pecado, glória a Deus. Então, examine-se. Conhecimento não, eu conheço a Bíblia, eu tenho buscado o que Deus tem me ensinado, eu tenho praticado, eu tenho vivido o que Deus tem falado comigo. Glória a Deus. Medo, não tenho. Eu creio que Deus é modo que pode aparecer o diabo de chifre, que eu vou dar um cascudo nele e botar ele para correr. Verdade, não tem medo. Vem o quarto, aí você diz, não, eu não sou, de maneira alguma, entenda bem, pessoa de dúvida. Quando eu oro com fé. Mas aí tem o final. Diga ao monte, primeiro diz, tem de fé em Deus. Aí você tem. A fé vem por ouvir. Mas diga ao monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvide, aí você erra. Porque aquele lá no interior, você não fala, o se você não fala, mas lá dentro fica aquela incerteza, aquela dúvida, aí vem a incredulidade. Segura o que você ouviu hoje. Deus, eu vou crescer na fé. Eu vou me envolver com Deus. Você se envolvendo com Deus, não tem pecado. Porque você vai querer santidade. Principalmente quando você começa, irmão, a entender que a eternidade é a coisa mais linda, irmão. Paulo disse, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Verdade. Então você diz, não, nada vai me separar desse amor. É uma canção antiga que é fundamental na Bíblia. Nada me separa deste amor. E é verdade. Romanos 8, 38, 39. Nada pode separar. Dinheiro, pode ser o que for, não. Se para ter esse dinheiro eu vou perder a salvação, eu vou ficar duro. Para me realizar como homem, ou no caso da mulher, como mulher, eu tenho que abandonar a palavra? Então não vou me realizar. Isso não é realização. A realização está na presença de Deus. Então, quando você descobre isso, você não quer pecado na sua vida. Não quer pecado, é cheiro de pecado, aparência de pecado, não precisa nem ser pecado, é aparência, estou fora, nem quero saber disso. Você foge completamente. Aí você está começando a vencer na vida. Aí você vai se envolvendo com Deus, vai tendo conhecimento. Pode ter certeza. Aí o que vai acontecer? O medo já não vai fazer mais parte. Você vai pegando confiança, segurança em Deus. As dúvidas vão desaparecendo e você começa a ser crente verdadeiro, irmão. Aí você vai ver a glória de Deus, em o nome de Jesus. Não rejeite o que você está ouvindo hoje. Eu sou muito limitado, mas muito mais do que você pode pensar. Sou muito limitado. Agora fale com Deus. Deus, eu quero viver o que eu ouvi hoje. Se é do Senhor, não é do Jaime, é do Senhor, eu vou viver esse ensinamento. Vai te ajudar. Pega aí, você tem, entenda bem. Hoje está na internet, você vai lá, Facebook, Instagram, YouTube, a mensagem está lá. Você vai lá, eu vou ver mais uma vez. Vou ouvir mais uma vez essa palavra. Você vai crescer, você vai ser uma bênção. E você vai vencer e vencer.